A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jó 42, verso de número 5, que vai nos dizer assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, Jó declarando. Jó, ele estava dizendo que antes, quando ele tinha tudo, antes de toda a provação que ele havia passado, ele só conhecia o Senhor de ouvir. Mas depois de toda a provação, os olhos dele contemplavam o Senhor. Eu quero profetizar na sua vida. Você que tem passado por provações, por dificuldades, por problemas, por tantas situações difíceis, depois de toda essa fase, você vai declarar como Jó declarou: eu conhecia de ouvir, agora os meus olhos contemplam. Agora eu posso contemplar o Senhor, porque Ele é vivo, porque Ele é poderoso, Ele é grande, Ele abriu a porta, Ele trouxe a cura, Ele fez a restauração acontecer. O meu Deus permitiu a prova, mas depois me aprovou. Existem pessoas, irmãos, que estão prestes, perto demais, a cantar o hino da vitória. Está muito próximo de acontecer o que Deus te falou que aconteceria. Só que antes de acontecer o que Deus te prometeu, houve um processo. E nós sabemos, irmãos, que o processo ele é doloroso. Nós sabemos que o processo muitas vezes vai machucar, nós vamos perder no processo, nós não vamos entender muitas coisas, vai ser dolorido, mas eu quero lhe dizer, vale a pena chegar até o final com Deus. Vale a pena você concluir, você concluir o processo com Deus. Se você entrou aqui pensando em desistir, porque tudo está muito difícil, porque quando estamos em meio a dificuldades, irmãos, muitas vezes não contemplamos saídas. Muitas vezes nós pensamos que é o final. Como Jó, irmãos, ele passou por muita luta, por muitas dores. Mas Jó conseguiu suportar o processo até o final porque Deus estava com ele. Mesmo diante das adversidades, irmãos, havia uma proteção de Deus sobre a vida de Jó. Deus estava poupando a vida dele. Você parou para analisar o quanto Deus já poupou sua vida? Você já parou para analisar que depois de todo o processo que você está enfrentando, se Deus não estivesse na sua história, você não permaneceria vivo? Você não estaria de pé? Você não estaria aqui hoje crendo nessa palavra que está sendo ministrada? Você está aqui hoje acreditando, tendo certeza e convicção de que Deus está falando contigo e que Ele vai restaurar sua vida porque Deus tem te sustentado. Quando nós olhamos, irmãos, para o tanto de adversidades que Jó passou, quando nós olhamos e observamos o quanto ele perdeu, a gente entende, aqui foi Deus que estava com ele. Porque se Deus não estivesse com Jó, certamente ele não suportaria. Certamente se Deus não estivesse com você, você não estava de pé. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo te conhece. Sabe o tanto de lutas, de dificuldades, de perdas que você já enfrentou na sua vida. Muitas pessoas te julgaram, te apontaram, te criticaram, te caluniaram e você está aqui de pé. Foi enfermidade, foi vento contrário, você perdeu pessoas, perdeu lugares, perdeu coisas que você nunca imaginou viver sem. E hoje você olha para a sua história e você diz, meu Deus, eu não sei como é que eu ainda estou de pé. E Deus está dizendo, é porque eu te conservei com vida. Te conservei com vida não foi para você morrer nesta prova, no meio da calamidade. Mas eu te conservei com vida para que você pudesse declarar como Jó. Eu conhecia de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Agora é de ricais de andaraya. Agora é diferente. Agora é uma intimidade que eu contemplo, eu vejo, os meus olhos veem. Irmãos, é mais fácil você acreditar naquilo que você está vendo do que naquilo que você ouve. Porque aquilo que você ouve, certamente alguém te conta. Se te conta, é porque você não viu. Então, certamente você pode duvidar. Será que foi assim mesmo? Será que isso aconteceu? Se você ouvir algo, você pode ficar meio na dúvida. Será que realmente foi assim? Será que foi com exatidão, como essa pessoa está me dizendo? Mas quem contempla, irmãos, não tem como errar. Quem vê as coisas não tem como dizer que aquilo ali não aconteceu, porque você viu. Quando nós vemos é diferente, irmãos, e Deus quer levar pessoas aqui a níveis de profundidade diferente.
Declare comigo: eu recebo de Deus um nível de profundidade com Ele diferente. Eu recebo de Deus um nível de profundidade com Ele diferente. Jó precisava passar. Jó não poderia viver do testemunho de outras pessoas. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu não quero você vivendo, contando, falando o testemunho de outros, mas você está gerando o seu próprio testemunho. Eu vou lhe dizer algo da parte de Deus, irmãos. Gerar testemunho dói. Gerar testemunho machuca. Quando nós estamos gerando testemunho, muitas vezes nós não entendemos muita coisa. Muitas vezes não compreendemos o que estamos passando, o que estamos enfrentando, mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele diz para você que depois desse processo tem restauração, tem restituição. Jó, ele chega a declarar ao Senhor no verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Ou seja, o Senhor pode todas as coisas. Não existe plano para ser frustrado que seja do Senhor. Irmãos, os planos de Deus prevalecem. Passaram céus, passará a terra, mas a palavra do Senhor, ela não há de passar. A palavra do Senhor não volta vazia, sem antes fazer a Ele o que apraz. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que Deus está dizendo: aquilo que me apraz certamente acontecerá na tua vida. E o que me apraz fazer, diz o Senhor, não é que você termine aí na dor, no sofrimento, na angústia, mas é que eu entregue para você um final de bênção, um final de vitória, um final de restauração. Esta palavra, irmãos, é resposta. Porque pessoas em meio ao sofrimento chegou a perguntar para Deus: Deus, a minha história vai terminar assim? Deus, esse processo é o meu fim? Deus manda te responder respaldada nesta palavra, irmãos. O final de Jó não foi a dor, o sofrimento, a angústia. Jó não sucumbiu, mas Deus restaurou e deu para Jó tudo em dobro do que ele antes possuíra. Sabe por que Jó passou por tudo que ele passou? Era para ter experiências com Deus. Deus está te dando experiências, minha irmã. Deus está te dando experiências, meu irmão. Não é fácil receber experiências dos céus. Por quê? Porque para você contemplar o Senhor, você tem que passar na pele muitas coisas. Você tem que viver muitas coisas na sua vida, e não ouvindo do que os outros viveu. E não ouvindo do que as pessoas estão lhe contando, lhe falando, mas vivenciando para que você diga com autoridade: eu vivi e estou aqui. O meu Deus me deu vitória nesta área. O meu Deus abriu a porta na minha vida. O meu Deus fez o impossível acontecer através dessa palavra. Deus está falando com pessoas e Ele está dizendo para você: eu quero mudar a tua história. Eu quero fazer o impossível acontecer. Eu quero trazer transformação para a sua vida. Irmãos, quando Deus transforma a nossa história por completo, Deus não deixa a obra pela metade. Ele diz para você: aquele que iniciou a obra, Ele vai concluir. Foi Deus quem trouxe a conclusão da obra na vida de Jó. E é Deus quem vai trazer a conclusão na sua vida. É Deus quem vai tirar você desse processo doloroso. Tem pessoas aqui que estão vivendo ciclos de dores, sabe? Ciclos de sofrimento. Aí você começa o sofrimento aqui, quando você pensa que vai terminar, vem outro ali, e assim você está vivendo. Você está sobrevivendo a cada dia porque Deus tem lhe sustentado, e você tem dito isso para Deus: Deus, se não fosse o Senhor na minha vida, Deus, se o Senhor não estivesse comigo, eu já teria sucumbido. Você acha o que, irmão? Se Deus não estivesse com Jó, Jó já estava destruído. O tanto de coisa que Jó perdeu, que Jó enfrentou, as palavras que ele ouviu, já era para ele estar debaixo da terra, dentro de uma sepultura. Mas Deus estava com Jó em todo o processo. Por isso, irmãos, Jó estava aqui dizendo: eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Aqui nós vemos de maneira clara, irmãos, Jó dizendo: Senhor, foi o Deus que me fez contemplar, foi o Deus que me fez ver. E Deus vai, minha irmã e meu irmão, te fazer ver que tudo valerá a pena. Deus vai te fazer ver que vale a pena você continuar, que vale a pena você confiar no nosso Deus. Por quê? Porque Ele é um Deus de restauração e Ele não deixa os filhos dele sucumbirem na prova. Houve fases de perdas na vida de Jó. E eu vou te falar uma coisa. Ele foi perdendo, né? Foram perdas uma em cima da outra. Percas muito dolorosas para Jó. Dolorosas demais, irmãos. E tem pessoas aqui que bem sabem o que é perder e sentir dor. Só que o Senhor está dizendo: isso tudo eu estou
te fazendo aprender. Com isso tudo eu estou moldando o teu caráter. Com isso tudo eu estou forjando forjando o teu temperamento. Eu estou forjando o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir. Eu estou trabalhando em você. Tem pessoas, irmãos, que está sendo moída. Tem pessoas que estão como um vaso na mão do oleiro que se quebrou. E o Senhor está dizendo para você: minha filha, meu filho, eu sou Deus que sei o que você está enfrentando, e nada disso aí é para tua morte. Nada disso aí é para os teus inimigos olharem para você e zombar. Pessoas aqui perguntaram: Deus, o Senhor vai deixar eu sucumbir desse jeito? O Senhor vai deixar eu perecer para os meus inimigos triunfarem sobre mim? Para os meus inimigos apontarem dizendo: ela está ali, ó, e Deus esqueceu dela, acabou a vida dela, aconteceu com ela o que a gente queria. Você chegou a perguntar isso para Deus? Os meus inimigos triunfarão sobre mim? Deus está dizendo: não, minha filha. Existem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que o Senhor me revela que está às portas de sair de um grande processo. E você tem perguntado isso para Deus: Deus, será que o Senhor me esqueceu nesse processo? Na verdade, será que esse processo vai ter um fim? Porque é tão doloroso o que você está vivendo, é tão adverso, que você chega até mesmo a duvidar que todo o processo que você está passando vai ter um fim. Só que Deus, através dessa palavra, Ele fala contigo e Ele diz para você: eu só quero te dar experiências. Esse processo está prestes a findar. Irmãos, nada acontece sem o Senhor antes nos revelar, não é verdade? O Senhor antes falar, nos mostrar, nos dar sinais. E Ele trouxe pessoas hoje aqui especialmente para dizer para você: o processo está findando. Eu estou para concluir algo grande na tua vida. Declare comigo: o meu Deus vai restaurar minha história por completo. O meu Deus vai restaurar minha história por completo. Quando Jó confessa aqui, quando ele começa a falar, irmãos, que Deus é poderoso, que ele não tinha entendimento, o próprio Jó não tinha entendimento, que ele falou coisas maravilhosas demais para ele, coisas que ele não conhecia. Quando ele disse aqui que ele se abominava e se arrependia no pó e na cinza, quando ele começou a compreender, irmãos, que o mundo não girava em torno dele, quando ele começou a entender que Deus é poderoso, independente, porque Deus está ensinando pessoas aqui a confiarem nele, independente de circunstâncias. Deus está te ensinando a confiar se ele fizer e se ele também não fizer. Ele está te ensinando a ser forte em meio às adversidades, porque ele diz para você: eu estou te fazendo, minha filha, alguém resiliente. Eu estou te fazendo, meu filho, alguém que reconhece a mim como um Deus e não como alguém que tem a obrigação de fazer algo na tua vida. Porque tem pessoas, irmãos, que não amadurecem. Aí até a oração que elas fazem é exigindo de Deus como se pudesse exigir. E tem pessoas aqui que estão passando no processo que Deus está te ensinando que não é assim. Ele está lhe dando maturidade, você não exige nada. Deus faz porque Ele quer, porque Ele é bom, é misericordioso. Aqui nós vemos que Jó era um homem íntegro, temente e reto, que se desviava do mal. No livro dele vai nos dizer, a palavra do Senhor nos deixa claro aqui. Só que mesmo Jó sendo um homem que Deus deu testemunho dele, não dava direito a Jó questionar o que Deus estava fazendo. Quando Jó começa a entender que independente de qualquer coisa, Deus continua sendo Deus, e que ele não era nada, Deus começa a restaurar a história de Jó. Comece a entender, minha irmã e meu irmão, que todo o processo que você enfrentou não é para você ficar questionando Deus: por que Deus? Se eu sou uma irmã, se eu sou uma pessoa de Deus, se eu sou um irmão que ajuda as pessoas, se eu sou uma irmã que abre a minha porta, a porta da minha casa, ajudo as irmãs, faço a obra. Deus está dizendo para você: minha filha, não é sobre você ser, é sobre o que eu quero te ensinar. Não é porque, é para quê, meu filho. Eu estou permitindo o processo na sua vida para que você amadureça. Eu estou permitindo o processo na sua vida para que você tenha experiências comigo. Eu estou permitindo o processo na sua vida para que você tenha sua fé alicerçada e para que você possa declarar como Jó: eu conhecia de ouvir, agora os meus olhos contemplam. Ou seja, o nível da intimidade mudou. Agora eu tenho mais intimidade. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que é tão poderoso que Ele está gerando em mim mais intimidade com Ele. Aleluia. Eu sirvo a um Deus que é tão poderoso, Ele está gerando em mim
mais maturidade com ele. Deus está lhe dando maturidade, processos, na verdade, porque tem pessoas aqui que não foi um processo só, foram processos. Jó também foi processos, mas depois de todo o processo, irmãos, há uma restauração, uma restituição, e nós precisamos entender que não é sobre nós, mas é sobre Deus. Ele continua sendo Deus. Se ele restaurar, ele é Deus, e se ele não restaurar, ele continua sendo Deus. Quando nós compreendemos, irmãos, que nós somos o pó, que nós somos o barro e ele é o oleiro, as coisas ficam diferentes. Se coloque no seu lugar de barro, dizendo: eis-me aqui, Senhor. O que é que o Senhor quer me ensinar? Em vez de estar murmurando, de estar questionando, de estar perguntando por quê, comece a perguntar a Deus: o que é que eu tenho que mudar, Senhor? O que é que o Senhor quer trabalhar nesse processo na minha vida? Para que eu estou enfrentando tudo isso? O que Deus vai te mostrar. E quando nós, irmãos, somos mais maleáveis durante o processo com Deus, Deus restaura a nossa vida mais rápido. Deus quer restaurar a vida de pessoas aqui, quer levar pessoas aqui a níveis de intimidade profundos, mas isso depende da forma em que você se posiciona no processo. Se posicione como Jó se posicionou aqui neste momento, depois de Jó se abominar, se arrepender no pó e na cinza, depois de Jó confessar que o Senhor é poderoso e que Jó não entendia nada. A Bíblia nos diz que Deus deu em dobro a Jó tudo que ele antes possuíra. Deus, irmãos, tem restauração para aqueles que estão me ouvindo agora. Ele está dizendo: o processo foi para te ensinar, foi para te amadurecer. Muitas vezes o processo, irmãos, é para nos ensinar a ser gente. Muitas vezes o processo é para nos dar maturidade, para nos dar mais experiências. Mas Deus diz para você, e Ele te garante através dessa palavra, não é para você morrer o processo, mas é para te ensinar, é para te levar a níveis mais profundos comigo, diz o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Deus, porque da mesma forma, meu Pai, que o Senhor esteve com Jó, em todo o processo, guardando, protegendo, eu tenho certeza, eu tenho convicção, Pai, que o Senhor está com seus filhos, mesmo que eles estejam passando por grandes tribulações, adversidades, problemas, de uma coisa eu não tenho dúvida, Senhor, a boa mão do Senhor está sustentando cada um que está me ouvindo, porque se não fosse o Senhor, Pai, eles já teriam sucumbido. Se não fosse o Senhor, eles não estariam mais nessa terra, mas é porque a mão do Senhor sustenta, guarda, livra, meu irmão e minha irmã, é por isso que eles estão aqui. Pai, eu creio, Senhor, que da mesma forma que Jó teve um nível de intimidade com o Senhor muito maior depois da prova, pessoas aqui também terão, Pai. O Senhor está levando pessoas aqui, neste exato momento, a níveis profundos contigo. Depois haverá restauração, depois haverá restituição e o teu nome será glorificado, ó Senhor. O Senhor é um Deus, Pai, que começa a obra e conclui. E o Senhor está dizendo: eu não vou deixar a obra pela metade. Se posicione, porque eu tenho algo profundo para te revelar durante o processo. E eu tenho restauração já reservada para a sua vida. Tua história não vai terminar assim, diz o Senhor, porque Ele restaura por completo a tua história. Ele não vai deixar nada pela metade. Como Ele fez com Jó, Ele vai fazer contigo. Ele vai restaurar tudo, diz o Senhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também, meu Senhor, que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Pai.
Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, de maneira, meu Deus amado, que só o Senhor pode visitar. Senhor, abençoa, Pai, aqueles que têm servido de canal de bênção nas nossas vidas, aqueles que estão aqui diariamente, Pai, que o Senhor possa conceder o desejo do coração deles, segundo a Tua vontade e o Teu querer, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os visita, Senhor, no profundo e continua falando com eles de maneira sobrenatural. É em nome de Jesus que eu te peço, meu Senhor, eu te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, todo esse processo que você está enfrentando não é para sua morte. Coloque isso aqui na sua mente, na tábua do seu coração. Deus está permitindo processos na sua vida para que você se aproxime mais dele, para que você venha adquirir mais experiências com ele e para que você entenda que o nosso Deus, irmãos, ele é Deus que a gente não vai entender como seres humanos, mas a vontade dele sempre será a melhor para a nossa vida. E era isso que Jó estava declarando aqui, que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos planos dele podem ser impedidos. Deus tem promessas de paz para você e ele restaurará a sua história por completo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.